Bom dia pessoal e boa tarde do aluno do sexto ano. Vamos dar continuidade à nossa aula. Eu vou passar depois anexado lá no portal e vou mandar no WhatsApp o gabarito dessas questões aqui para vocês conferir se vocês acertaram. E a de escrever também vai estar lá. Se tiver parecido com o que eu escrevi, está correto. Agora vamos dar continuidade à nossa matéria aí. O mundo formado por diferentes materiais. E aí ele traz aqui, ó, materiais naturais. Ó. O que são os materiais naturais? São materiais, como o próprio nome já está dizendo, materiais que a natureza mesmo criou. Então não é criado pelo homem, é criado pela natureza. Então nós temos aí madeira, né, as árvores, nós temos aí os minerais, todos os minerais, mas o ouro, o ferro, o alumínio. Temos aí o petróleo, o látex que é extraído das seringueiras, as areias que é usada aí na matéria para construção civil, né, para construir casa. Então, uma infinidade de materiais que foram criados pela natureza e não pelo homem. Então, ele é criado pela natureza, ele é um material natural. Só que nós também temos aí algumas plantas, né, que são utilizadas aí, inclusive na parte medicinal, como calmante, como digestivo, também é natural, né? Ó, plantas medicinais, ó, são plantas que são utilizadas com o intuito de ajudar a nossa saúde, né? Digestivo, acalmante, alivia os sintomas do resfriado, uma infinidade de plantas que fazem bem para a saúde aí se a gente tomar o chá ou ingerir elas. Claro, lembrando que tem certas plantas que são venenosas, né, e que a gente não pode nem pensar em consumir, mas muitas são benéficas para o ser humano, como a camomila, a menta, a hortelã, eucalipto e vários outros. E aqui tem uma pesquisinha para vocês fazerem. Vão aí, pergunta aí para principalmente os avós, utilizavam e utilizam muito, mas os pais também, né? Então pergunta aí para os seus pais, para os seus avós, se eles conhecem algum chá que faz bem para dor de estômago ou para calmante, para ser digestivo quando você está mal do estômago. Pergunta se eles conhecem algum, só por, não precisa escrever, mas só para ver se eles conhecem algum chá. E nós vamos ter também, pessoal, materiais naturais, só que agora manufaturados. Por que manufaturados? São materiais que são da natureza, né? Materiais naturais, são aqueles que a gente citou, mas eu extraio o ouro da terra e eu não uso aquele ouro da forma que ele está lá, numa forma de pedra, misturado com outros materiais. Eu preciso separar ele, derreter, deixar só o ouro que eu quero, para aí assim eu conseguir fazer as minhas joias, fazer meus folheados a ouro, ter meu material pronto, né? Eu quero fazer uma corrente, um colar, um brinco. Então não adianta eu ter só o ouro lá como ele está na natureza, né? Eu preciso fazer o que nele? Manufaturar, né? Arrumar ele do jeito que eu quero. E aí nós vamos ter vários. O ferro é a mesma coisa. Não adianta eu extrair o ferro da natureza, que eu não uso o ferro igual ele está na natureza. Eu quero produzir esse ferro para me produzir cadeira, para me produzir carro, para me produzir mesas. Então, quando eu não utilizo o material do jeito que eu retirei da natureza, eu chamei de materiais naturais manufaturados, porque eu tive que moldar do jeito que eu quis para aquele material ter utilidade para nós, né? Como o ferro, eu quero fazer bancada, eu quero fazer mesa, eu quero fazer carro, então eu preciso manufaturar esse material natural. E ele traz aqui para nós: recursos naturais renováveis. São recursos naturais onde eu consigo renovar, ou seja, eles não são limitados, eles vão estar sempre se renovando na natureza. Como, por exemplo, as árvores. Eu consigo plantar uma árvore, eu consigo colher ela, eu consigo plantar novamente. Então, eu consigo fazer ele ser renovável. E os materiais não renováveis é quando eles não são de fácil produção. Vai encaixar em todos os minerais, em materiais não renováveis, porque uma vez que eu utilizei, eu não consigo produzir mais aquele mineral. É só o que já tem na nossa terra que a gente consegue utilizando. Porque demora muito tempo. Por exemplo, o petróleo, ele surgiu há milhares de anos, que foi numa certa temperatura, ele ficou para surgir o petróleo. Então eu não consigo produzir mais petróleo, eu só consigo utilizar o que nós já temos nas jazidas. A mesma coisa o ouro, o ferro, o alumínio, eu não consigo criar, eu vou utilizando as minas que nós temos, vamos extraindo. Só que uma hora pode acabar porque eles não são renováveis, a gente não consegue produzir mais. Diferente dos recursos naturais renováveis,
onde eu consigo plantar, onde eu consigo ter mais desse material. Depois, no final do vídeo, vocês vão voltar a fazer a atividade 3 e atividade 4. Ou dá uma pausa e faz as duas atividades depois de dar continuidade. 4.1 Materiais sintéticos. Então nós vamos ter, além dos materiais naturais, nós vamos ter materiais que agora não são mais naturais, não encontro mais na natureza, e sim eles são sintetizados pelo homem. Então material sintético, porque ele foi feito pelo homem, sintetizado pelo homem. Então são materiais sintetizados pelo homem. É claro que a gente utiliza recursos naturais para produzir esse material sintético, mas eu não encontro ele na natureza, e sim ele foi feito na indústria, foi feito em laboratório. Por exemplo, o plástico que nós utilizamos muito aí em computador, em mesas, em potinho. O plástico ele é extraído do petróleo. Então eu utilizei um recurso natural que é o petróleo, mas eu criei o plástico. O plástico ele é um material sintético, eu não encontro ele na natureza, e sim ele é feito em indústria, em laboratórios. E aí nos materiais sintéticos nós temos, claro, benéfico para o ser humano, né? A gente consegue produzir vários materiais que facilita a nossa vida, que facilita o nosso dia a dia. Porém, também nós temos a parte do lixo, né? Que depois que nós começamos a ter materiais sintéticos, nós começamos também a criar muito lixo. Aí aqui ele traz um textinho, ó, o lixo e a tartaruga marinha. Dá uma pausa no vídeo, lê esse textinho. Eu não vou ler, mas vocês podem ler para entender ali sobre as tartarugas e o problema do lixo. E aí o plástico é engolido pelas tartarugas marinhas, porque eles pensam que faz parte da alimentação, pensam que é algo que eles podem se alimentar. Quando eles se alimentam, eles acabam geralmente levando à morte ainda, né? Ó, alguns materiais aí que nós utilizamos no dia a dia: sacola plástica, copo descartável, canudo, dentre vários outros objetos que a gente acaba descartando no dia a dia de plástico, né? O plástico hoje em dia ele é muito consumido, porém ele não é de fácil degradação, ele não consegue se degradar na natureza facilmente. Então a gente tem que procurar ou fazer a reciclagem para não ir parar em local errado, rio, mar, ou diminuir o uso para que não tenha tanto plástico na natureza. Ó, aqui ele traz outro onde a gente acaba utilizando muito aí, não é um plástico, mas vem do petróleo também. Antigamente as roupas eram feitas de 100% de algodão. Hoje em dia é muito difícil achar uma roupa de 100% de algodão, apesar que tem ainda, mas a maioria vem com poliéster misturado. Poliéster, para quem quiser entender melhor, é aquele short tectel. Short tectel ele é 100% poliéster, é como se ele fosse um plástico, ele é uma substância retirada do petróleo. Ele é um material sintético, foi inventado em laboratório a partir do petróleo, e aí hoje em dia se mistura muito na roupa junto com o algodão. Para essa roupa, inclusive, amassa menos, porque o poliéster não amassa muito, e ele é quase como se fosse um plástico, né, retirado aí do petróleo. Nós temos mais um exercício aqui, mais dois, né? Ou você para o vídeo e já faz esses dois, ou deixa para fazer no final, volta e faz tudo, né? Esses dois estão na página 55. E vamos lá: produtos derivados do petróleo que fazem parte da sua vida. Então a gente viu lá que nós já tiramos o plástico, né? Eu já citei, vamos ver outros. O petróleo ele está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente o que a gente pensa, né? Porque tem muitos produtos que veio do petróleo e nós não sabemos, né? Não temos conhecimento. Ó, cosmético, maquiagem, shampoo, condicionadores, tinta para cabelo, tudo tem ou é derivado basicamente do petróleo, ou tem alguma composição que vem do petróleo, mas depende do petróleo. Borracha sintética, essa borracha utilizada em pneu. Nós temos a borracha natural, que é o látex, que a gente viu até lá em cima. Ele é um produto natural, renovável, que eu consigo tirar ele de uma planta chamada seringueira. Aquelas borrachas que esfarela bastante, geralmente ele é feito do látex. Aquela borracha mais firminha, mais dura, ela já é feita de uma borracha sintética que vem do petróleo. Então, aí no material escolar isso dá para ver bem presente os dois tipos de borracha, a natural e a sintética. A natural é aquela que esfarela bastante, geralmente tem ela na cor verde. E aquela mais durinha, mais firminha, que geralmente vem até as quadradinhas maiores, vem colorida, mais lisinha inclusive, borracha sintética, que vem do petróleo.
Lubrificante, então todos esses óleos que a gente usa em carro, graxa, tudo derivado do petróleo. Produto de limpezas, o detergente, o sabão eu posso fazer ele, eu faço ele geralmente sem o uso do petróleo, né? Eu faço ele com gordura e uma base forte, eu crio o sabão. Agora o detergente que a gente usa muito em casa, que ele é um pouco mais eficiente para remover a gordura, o detergente ele é retirado do petróleo, ele retira uma substância do petróleo que é usado para fazer o detergente. E dentre outros vários materiais de limpeza são derivados do petróleo. Asfalto, aquele piche, né, aquela massa preta que eles passam no asfalto, é derivado do petróleo. Alguns tecidos, né, como eu já comentei lá, o poliéster, ó, tecido sintético como o nylon e o poliéster, ele é extraído do petróleo, né, ele não é retirado de uma planta. O algodão vem do algodão mesmo, né, da planta do algodoeiro. Aí eu pego aquele algodão, desfio ele, faz a linha tece o tecido. Agora o nylon e o poliéster vem do derivado do petróleo. Aí ele traz a comida, como alguns corantes são retirados do petróleo, ou indiretamente porque a gente retira muito fertilizante do petróleo. Então eu tiro fertilizante do petróleo, onde eu vou colocar na terra para que essa planta consiga sobreviver e produzir bastante fruto. Então diretamente na alimentação através dos corantes, indiretamente através de fertilizante e pesticida, né? Pesticidas é venenos, né? Então produção de veneno através do petróleo. E aí o plástico, né? Que o plástico é o que a gente utiliza mais hoje em dia. Claro que tem o combustível, a gasolina vem do petróleo, mas nós temos aí o plástico, o principal uso, que todo mundo tem algum material aí de plástico no seu dia a dia utilizando. Então, ó, é um dos mais conhecidos derivados do petróleo, e a produção do plástico é um composto sintético extremamente presente no dia a dia da maioria das pessoas. Encontramos nas garrafinhas de água, caixa de DVD, copo descartável, vários outros, né? Você compra um fone de ouvido, tem parte de plástico, você compra um computador, o teclado é de plástico, e infinidade. No dia a dia a gente utiliza muito plástico aí, e tudo isso é derivado do petróleo. Aí, como eu já falei, a gasolina, né? Combustível, nós temos óleo diesel, a gasolina, tudo extraído do petróleo. Aí o álcool não, o álcool é extraído, até a gente viu lá pouco antes das provas, a gente viu que vem da fermentação da cana de açúcar, onde o fungo fermenta e produz o álcool. Então o álcool não, mas o diesel, a gasolina vem do petróleo. Certo? Então a gente viu aí que o petróleo ele é fundamental hoje no nosso dia a dia, né? A gente utiliza muito produtos derivados do petróleo. Porém, nós temos uma problemática com esse uso do petróleo, que é a questão ambiental. Porque o petróleo, ou todos os derivados do petróleo, ou o próprio petróleo, ele não se degrada, é muito difícil de ser degradado, né? Ele até se degrada, mas ele é muito difícil, demora muito tempo a degradar. Então, se eu não faço uma reciclagem desses materiais, se eu não faço o uso correto desses materiais, eu começo a poluir demais o meu ambiente. Que aí vai acontecendo, a gente poluir rio, poluir água, poluir o mar, e a gente vai poluindo o nosso meio ambiente, né? O nosso planeta Terra, e uma hora ele não vai suportar tanta poluição. Porque como a gente viu, o petróleo está no nosso dia a dia aí, né? Está no tecido, está no asfalto, está nos produtos de limpeza, está nos lubrificantes que utilizando em carro, borracha, pneu, cosmético. Então é uma infinidade de produtos vindo aí do petróleo, e eu preciso fazer o descarte correto, eu preciso ter um uso consciente, né? Não ficar comprando, jogando coisa de plástico à toa, se eu sei que nós não vamos ter um devido caminhamento desse lixo. Então ele vai acabar parando em rio, acabando parando no mar, e vai poluir. Agora, pessoal, vocês vão fazer aqui os últimos exercícios, exercício 8, 9, 8 e 9. Aí aqui, então na página 58, exercício 9, na 57, exercício 8. A gente já teve aqueles outros exercícios ali em cima. Fazer esses 6 exercícios que eu acho que deu, né? Depois eu vou verificar certinho, vou passar lá por escrito para vocês no portal. Vamos fazer esses 6 exercícios. Vão corrigir a atividade, que eu vou colocar o gabarito no arquivo do Word ali também. Vocês vão corrigir aquela atividade da aula passada. Do sexto B a aula passada, do sexto A foi lá antes das provas, né? Então vocês vão corrigir todas as atividades e
fazer essas 6 questões da aula de hoje. Nós temos 2 aulas, vai dar tempo aí, o vídeo ficou curtinho. Qualquer dúvida, eu estou online para tirar a dúvida de vocês. Bom estudo aí, pessoal.